relação à prova do CSPE. A reumatologia chama muita atenção, algo em torno de 10% das questões de clínica médica. A gastroenterologia, principalmente a hepatologia, em torno de 7%. Se a gente somasse juntamente com as questões de cirurgia geral, sem dúvida alguma, a gastroenterologia seria, de longe, o subtema, a subespecialidade clínica mais cobrada. Da parte da cirurgia geral, algo em torno de 22% estão relacionados com questões de gastroenterologia. Aí você me pergunta, Leonardo, mas às vezes vai colocar algum tratamento da parte cirúrgica? Pessoal, eu consegui excluir tudo. Da parte clínica de gastroenterologia, diagnóstico, interpretação de exame, tratamento clínico conservador, isso dá quase 1 a 4 questões de cirurgia geral. Depois disso, endócrino acaba caindo em torno de 8%, próximo também da cardiologia. A hematologia vem logo atrás com 7%, e a gastro, principalmente da hepato, nós colocamos algo em torno de 7%. Mas como eu comentei, se somasse com a parte de cirurgia geral, ela ia de longe como a primeira subespecialidade clínica. Além do mais, algumas questões, principalmente relacionadas com infectologia, a gente acaba vendo ali questão de febre reumática caindo muito em questões de pediatria. Então, realmente, aquela ideia inicial que nós temos de 20% de cada uma das grandes áreas, a clínica médica na prova do SES de Pernambuco, ela acaba ultrapassando um pouco esses 20%, chegando ali próximo dos seus 30%, 35% ou até mesmo os 40% da prova de uma forma geral. Em relação à infectologia, pessoal, coqueluche, infecção de trato urinário, neutropenia febril, arbovirose, tuberculose, sífilis, uso racional de antimicrobianos, ou seja, a banca em si consegue, ano após ano, tirando as grandes síndromes, ou seja, diabetes, hipertensão, síndrome coronariana aguda, IC, cirrose, ela consegue, de certa forma, diversificar, ter uma abordagem bem heterogênea de todos os temas de uma forma geral. Ou seja, a gente tentar chutar, a gente tentar prever quais vão ser temas mais cobrados, sem ser essas grandes síndromes que costumam cair, de certa forma, bem mais, essa outra metade, que seriam mais ou menos 50% do que sempre cai, 50% outros temas que são sempre alterados ano a ano, realmente fica bem difícil da gente conseguir acertar. Nesses últimos 5, 6 anos, a gente tem visto alterações cada vez maiores e, como eu comentei, como existe uma relação com as provas de São Paulo, a gente tenta ver o que é uma tendência em São Paulo para tentar passar para vocês que vão fazer a prova do SES de Pernambuco. Em relação à pneumologia, TEP, síndrome de apneia obstrutiva do sono, pneumonia, semiologia, combate ao tabagismo, como vocês podem ver, acaba caindo de tudo. Não tem muito como a gente direcionar pensando assim, de certa forma, qual vai ser um possível tema, ter essa tendência para os próximos anos. Cardiologia, pericardite, IC, síndrome coronariana, FA, efeitos adversos de fármacos. Na relação da gastroenterologia, reparem só, pessoal, a quantidade diversa de temas. Isquemia mesentérica é algo que a gente acaba não vendo muito nas questões de clínica, talvez nas de cirurgia, concurso afora, úlcera péptica, cirrose, CA de colo, hepatite, insuficiência pancreática exócrina, pessoal, algo que não costuma cair muito. Isquemia hepática, às vezes a isquemia mesentérica, algum outro tipo de isquemia de trato gastrointestinal, tudo bem, mas isquemia hepática é assim, muito raro, então eles acabam demandando de você, como concurseiro, um conhecimento técnico detalhado das subespecialidades de uma forma muito importante. Doença celíaca, doença inflamatória intestinal, hepatite autoimune, síndrome do intestino irritável, supercrescimento bacteriano, alterações isoladas de enzimas hepáticas. Reparem só, pessoal, a quantidade de temas e a sua diversidade dentro das subespecialidades. Nefrologia, estudos hidroeletrolíticos, DRC, análise de gasometria, glomerulopatias, rabdomiólise. Neurologia, relacionados com epilepsia, cefaleia, AVE, hidrocefalia de pressão normal. Psiquiatria, intoxicação de cocaína, intoxicação de crack, intoxicação de triciclos, intoxicação de lítio. Tem intoxicação para dar e vender aqui. Relacionados com depressão, acabaram aqui 3 anos consecutivos a caindo depressão, e dentro da depressão eles acabam destrinchando como, por exemplo, episódios de mania, é só depressão,
está relacionado com transtornos psicóticos, então assim, de certa forma, a questão é de depressão, beleza, mas para você conseguir destrinchar, para você conseguir analisar as alternativas, você tem que ter um conhecimento muito detalhado de grandes síndromes relacionadas com todas as subespecialidades. Reumatologia, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica por 2 oportunidades, vasculite de uma forma geral, gota, espondilite anquilosante, artrite reumatoide. Relação à hematologia, anemia, praticamente todo ano cai uma questão. Tirando isso, apenas linfoma, leucemias, mielodisplasias, mielomas múltiplos, esses temas a gente ainda não viu nas provas do CSPE. Endocrinologia, crise tireotóxica, diabetes mellitus, às vezes por mais assim que eles, na própria crise tireotóxica e alguns outros temas, eles acabam colocando umas tireoidopatias também, mas não é algo tão específico assim. Na grande maioria é diabetes e eles destrincham de uma forma geral. Complicações, tratamentos, novas drogas, eles costumam intercalar muito diabetes com síndrome metabólica e até mesmo com cardiopatias de uma forma geral. Em relação à intensiva, acaba caindo muito, pessoal. Choque, infecções fúngicas relacionadas com sepse fúngica, SARA, uso de drogas vasoativas, e nesse último ano caíram 3 questões sobre Covid. Das últimas 20 questões de clínica médica, 3 foram de Covid no ano de 2021. Outras questões que acabam assim, a gente não tendo uma abordagem tão grande nas provas de R1, pensaria mais em R3, abordagem de cuidados paliativos. Isso é uma tendência que a gente vem observando, que cada vez mais eles acabam colocando cuidados paliativos nas provas de uma forma geral. Além disso, declaração de óbito, você saber detalhadamente quando preencher, quem pode preencher, o que acaba sendo, de certa forma, assim, características específicas da declaração de óbito. Então você tem que pegar a nossa apostila de preventivo e conseguir destrinchar e entender um detalhamento sobre declarações de óbito e para conseguir fazer a prova do SESC Pernambuco.